As manifestações ordeiras e pacíficas pelo Brasil afora continuam e não dão sinais de enfraquecimento, muito pelo contrário. O fim de semana promete ser um dos mais inflamados dos últimos tempos, com manifestações previstas para o centro do Rio de Janeiro e várias outras capitais do país. Durante os dias de semana é natural que o movimento de pessoas em frente aos quartéis diminua um pouco, porque se trata de cidadãos que precisam trabalhar. Mas, para a sorte daqueles que buscam por dias melhores, muitos empresários estão liberando os seus funcionários para que esses possam seguir com as agendas de manifestação. A Comissão de Transição do governo eleito está pedindo um rompimento do teto de gastos, como já dissemos aqui, e negocia com o Congresso Nacional uma PEC, proposta de emenda constitucional, para obter a mais, ou seja, um adicional de 200 bilhões de reais para cumprir com uma agenda de governo que ainda não está inteiramente definida. 200 bilhões de reais adicionais demonstram de imediato a incapacidade de um governo de administrar a máquina pública abaixo do teto constitucional. Por isso, já se pede mudança na Carta Magna para gastar mais. O governo petista é acostumado e gosta de gastar sem limites, tanto que o presidente eleito não cansou de dizer em sua campanha que iria acabar com esse negócio de teto de gastos. E para quê? Para ficar livre, leve e solto para voar como quiser. Mas ninguém precisa entender de economia para saber o que acontece quando se gasta mais do que se arrecada. Obviamente, o resultado é dívida, inflação e desvalorização da moeda. O real despenca. E o futuro governo nem assumiu ainda e já está mostrando o DNA de sua gestão. O Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, não será mais de R$600, como prometido em campanha. Daí já foi para o saco a picanha. Só falta saber agora da onde virá a cervejinha. Quem sabe dos 200 bilhões de reais adicionais. O reajuste dos combustíveis também é outro problema e volta a aterrorizar os consumidores com novos preços sendo praticados já nesta sexta-feira, 4 de novembro, em várias partes do país. Outros aumentos ainda estão previstos até o final do ano. E quando sobe o combustível, já se sabe, dispara-se também a inflação. Mas beleza. Os simpatizantes de oposição ao atual governo contestaram as tentativas de evitar os aumentos. Quem se lembra disso? Portanto, agora eles devem estar bem tranquilos. E o presidente eleito criticou por inúmeras vezes a isenção do ICMS sobre os combustíveis concedida pelo governo federal, deixando a entender que ele vai voltar a cobrar o imposto para beneficiar os estados. Que legal! Só que se isso acontecer, o preço da gasolina pode subir ainda mais. E na linha do judiciário circula a informação de que Lula, como afirmou por diversas vezes em sua campanha, vai indicar para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta em breve do STF, o ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, de 54 anos. Ele foi juiz federal da primeira região, o TRF1 de Brasília, de 94 até 2006, quando se filiou ao PCdoB, o Partidão, Partido Comunista do Brasil, e se elegeu deputado federal naquele mesmo ano. Oh boy! Já na área da censura, a ministra Carmen Lúcia disse que se poderia rasgar a Constituição desde que fosse até o dia 30 de outubro, apenas. Mas lembra quando perguntamos aqui como seria se alguém achasse que o período deveria ser estendido? Pois é, o que se consta é que esse período pode ser estendido, sim, indefinidamente, usando como premissa da censura dois termos apenas: fake news ou ataques às instituições democráticas. Ora, aquilo que for divulgado, se entendido por quem tem a caneta na mão como fake news, será censurado. E aquilo que for mostrado como provas, então, poderá ser compreendido como ataque às instituições democráticas. Não tem jeito. Serão as duas desculpas genéricas para se fazer da censura um estado permanente. E aí não teremos mais oposições ao governo.
Aquele que quiser informar, mostrando as verdades da máquina administrativa, se essas forem contrárias aos interesses dos magistrados, então a censura se fará acontecer. O brasileiro só vai ter, enfim, notícias boas do governo, porque as más e verdadeiras, quando acontecerem, não poderão ser mostradas, como acontece em todos os países de regime socialista. China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e por aí vai. Ninguém terá direito a fazer oposição. Pergunta: isso é democracia? E a criação de empregos, tanto prometida pelo candidato eleito em campanha? Quem trabalha, trabalha para alguém e geralmente para uma empresa. E essa empresa tem como dono um empresário. Será que é tão difícil entender isso? Se o sistema ataca os empresários, forçando a fuga dos investimentos e o fechamento das indústrias, onde haverá trabalho prometido em campanha? Onde serão relocados os desempregados que ajudaram a combater os empresários? Quem assinará as carteiras, como prometido pelo presidente eleito? A não ser que as vagas de emprego que o candidato tanto se referiu sejam criadas em cooperativas dos próprios empregados, que assinariam as suas carteiras e pagariam seus próprios salários. Entendeu o contrassenso dessa história? Se ataca uma classe que gera empregos e impostos para depois perceber que se precisa dela, porque, caso contrário, as promessas de campanha não se cumprem e o Brasil não anda, não cresce. Entendeu como funciona? Quando o brasileiro, que pediu a implementação do socialismo nas urnas, vai entender que o mundo não se desenvolve com essas ideias, que o sonho de justiça social e distribuição de renda não se faz por força do Estado, e sim pela livre concorrência e disposição individual de se trabalhar, de vencer por si só. O dever do Estado é apenas garantir 3 pilares para que uma sociedade seja justa e próspera. São eles: direito a uma boa educação, saúde digna para todos e segurança pública. Basta isso para que qualquer um que tenha disposição para trabalhar e vencer, mesmo vindo dos níveis mais baixos ou menos favorecidos da sociedade, possa sair das ruas, da miséria, para se tornar até um empresário bem-sucedido. Basta querer. Isso é o dever do Estado, o resto é conversa fiada. Mas ainda temos muita água para rolar debaixo da ponte dos acontecimentos. Um forte abraço e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.